Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações. Repousa sobre nós. Estendamos as nossas mãos sobre a Sônia, né? A Sônia é a mãe do Felipe, ela é membro da Aliança Misericórdia, e veio servir Jesus nessa noite, nos ajudar na pregação, né? Vamos pedir essa continuidade da unção, do derramamento do Espírito sobre a Sônia. Sim, Jesus, louvado seja pela vida da Sônia. Muito obrigado, Jesus, pelo sim dado, pela tua serva, que veio te servir, sabe? Veio fazer a nós. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Batiza, Jesus, batiza a Sônia com o Espírito, Senhor. Ministério do canal da graça, nessa noite, que é misericórdia, Senhor. Para nós, Jesus. Jesus, abençoa-nos. Venha sinais, milagres, prodígios, Jesus. E a pregação da palavra, Senhor. Queremos em Ti, Jesus. Te adoramos, Senhor. De todo obrigado, Jesus. És o nosso Senhor. És o nosso Deus ressuscitado, Jesus. Batiza-nos, Jesus, e batiza a sua casa. Uma intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Quer se apresentar um pouco? Falar um pouquinho? Aí eu procuro. Quem é você? Né? Uhum. Não. Se apresenta. Boa noite a todos. Boa noite. Gostei de conhecer essa comunidade. Já vim aqui já 2 vezes, assim, para sentar assim no banco. Gostei muito de vocês. E meu nome é Sônia, para quem não me conhece, né? Sônia Maria. Sou a mãe do Felipe, né? A sogra da Cida, a avó da Maria Cecília e do José Paulo. Então, eu sou casada, meu marido está trabalhando, né? Ele não pôde vir porque ele está trabalhando. E me foi dado uma palavra para a gente proclamar, né? Para a gente estudar. Mas eu quero antes dizer assim para vocês que fui hoje, a palavra que veio para a gente falar e pensar um pouco, repouso dos corações. Ai, que da hora! Então, repouso dos corações. E a gente fala assim, na ladainha de Santa da Misericórdia, a gente diz assim: repouso dos corações, eu confio em vós. Então, baseado nessa ladainha, foi inspirado para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a misericórdia divina. Então, a minha comunidade é a comunidade Aliança de Misericórdia,
né? Não é em vão esse nome, porque a misericórdia é o maior dom que a gente procura ter para poder ajudar as pessoas e fazer a vontade de Deus. Nossa comunidade nasceu há 26 anos, numa noite de Ano Novo, no ano 2000. Foi fundada pelo padre Antonello e padre Henrique, com auxílio, né, de outros missionários. A irmã Maria Paula, que já faleceu, que era uma grande intercessora, uma missionária maravilhosa, também ajudou a fundar a nossa comunidade. Eu estou nessa comunidade entre 19 e 20 anos, mais ou menos, né? Não vim fundá-la, mas eu caminho muito tempo já. Então lá eu sou missionária de aliança. Para falar um pouco da Divina Misericórdia, eu trouxe uma cola, gente, que a minha cabeça hoje, na minha idade, né, já não funciona tanto assim, né? Então, no Catecismo da Igreja Católica, né, no número 30, a gente lê assim: porque nós nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Então, nós precisamos repousar no Senhor para entender. Depois eu vou explicar como é esse repouso, né? Mas para a gente entender o tamanho da misericórdia do Senhor. Então, também foi passada uma palavra que é também o Evangelho de hoje, que ele vai proclamar para me ajudar. O Evangelho do dia, né? Lucas 15, do 11 ao 32. A gente vai ler até... Ler tudo, Sônia, pode ser, né? Pode ser. Então vamos. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que não tem pão em abundância, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um servo e lhe perguntou o que havia. Ele lhe explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o encontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, meditando no versículo 20, diz assim: seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Nós podemos ver que nesse evangelho, ele é todo cheio de misericórdia e compaixão. Mas o pai teve compaixão do filho. Qual pai não tem compaixão do filho quando vê rasgado, sujo, com fome, em miséria, né? Essa aí era a miséria da fome, mas o filho, né? Mas o pai, que é o nosso Deus Pai, no caso, a parábola, mas o pai viu o filho em tamanha miséria, mas ele viu o quê? O arrependimento do filho. Pela vida que lhe surrou, pela vida que lhe castigou, ele teve grande compaixão do filho. Então não precisou nem o filho falar com o pai já o abraçou, antes que ele pudesse falar alguma coisa, porque o pai já via o quanto que esse filho estava sofrendo, o quanto que esse filho estava acabado, mas ele teve o arrependimento. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Né? Ele sabia que com o pai dele ele ia encontrar acolhimento. Ele sabia que aquele pai dele não ia deixar ele de lado, não ia deixar ele sofrendo, né? Ele sabia que aquele pai dele ia dar comida, e não só comida, o pai deu muito mais, o nosso pai dá muito mais do que a gente espera. O pai não só deu a compaixão, não só deu a comida, mas ele deu anel, ele deu vestes novas, ele mandou matar um novilho, um cordeiro, para fazer aquela festa. A festa porque aquele filho estava voltando para ele, né? Então, estava voltando para casa, aquele filho estava perdido e foi reencontrado. E essa festa que o Senhor espera fazer no céu para nós, quando a gente chegar lá, né? Com fé em Deus, nós vamos chegar lá, não vamos? Lá no céu, né? Com a graça de Deus, nós vamos conseguir chegar lá, porque tudo é graça, e a graça é dele, não é? Então, o Senhor o abraçou, o Senhor o acolheu, ele assim vai nos acolher, porque essa história diz ser uma parábola, né? Então, ele está ensinando para nós as coisas que a gente precisa saber, o que é não largar o nosso pai, não largar a vida que a gente tem para ir para o mundo. Aí também é um ponto que a gente às vezes esquece de falar, né? A gente está no nosso rebanho seguro, mas a tentação vem e eu vou para o mundo, eu vou aproveitar a vida, porque tem gente que pensa que às vezes está caminhando com Deus, a tentação é essa, mas você está perdendo um baile, você está perdendo aquela festa, você está perdendo aquele forró, aquele samba, né? Você está perdendo, né? Você está perdendo mulher, só olhando para a sua mulher. Então, é o demônio que fica falando isso para que a gente não caia, né? Para que a gente caia na tentação dele. Mas nosso Pai é misericordioso. E ele sente a nossa dor. No dicionário diz que compaixão é sentir a dor do outro, né? Mas misericórdia já é, além de sentir a dor do outro, é o quê? Fazer alguma coisa pelo outro. Então a misericórdia não para só no fazer, ele vai muito mais. Que a misericórdia acolhe. Tem outras parábolas que falam, né, daquela pessoa encontrada na beira da estrada que foi levada, né? Então tem várias parábolas que contam da misericórdia de Deus para conosco. Então o Pai ama o Filho, nosso Pai nos ama. E esse evangelho quer dizer o quê? Que a gente precisa confiar, que a gente precisa ter uma fé em Jesus Cristo, nosso Deus Pai, uma fé de abandono, uma fé de acreditar além do impossível, além de tudo. Isso é como criança de verdade, como é
a Maria Cecília, que está ali no colinho do pai dela. Ela nunca vai achar que o pai dela vai jogar ela no chão, que o pai dela vai bater nela. Por quê? Porque ela confia nesse amor. Ela não entende de nada, mas ela confia nesse amor. E é isso que Deus quer, que a gente seja. Eu não sei de nada. A gente sabe de alguma coisa? A gente não sabe de nada. A gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe. Porque Deus é que sabe tudo. Quando a gente pensa o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu planejo, nada. Nós não somos nada, não entendemos nada, quem sabe é Deus. Então a nossa vida tem que ser completamente entregue mesmo na mão de Deus, né? Como a Maria Cecília, né? Criancinha que se abandona no colo do pai, que espera o calor da mãe, que espera e confia, que ela sabe que se chorar, vai vir. Outra coisa, se nós chorarmos para o nosso pai, vai vir, né? Se nós rezarmos, né? Clamarmos com muita fé, vai vir. Vai vir o quê? A providência que a gente está esperando. Quando a gente pede meio assim, desconfiando, Deus vê o nosso coração. Então a gente tem que confiar acima do que é preciso. É fácil? Não é. Porque a gente tem um aparelho que chama desconfímetro dentro da nossa cabeça, que nós pedimos às vezes, mas nós não confiamos o quanto que deveria confiar. Senhor, será que eu vou conseguir aquele empréstimo? Não é será. Senhor, me ajuda, abre as portas para aquele empréstimo. E amanhã eu já vou lá, esperando que eu vou receber aquele empréstimo. Isso é um exemplo, né? É agora aquela história, né? Eu rezo para chover, mas eu tenho que levar o guarda-chuva. Senão, eu não... Então vocês vão repetir assim comigo. Jesus é a misericórdia em pessoa. Jesus é a misericórdia em pessoa. Agora nós vamos passar para outro evangelho. Vamos abrir, quem está com a Bíblia, em São Marcos. Capítulo 6. Versículo 30. São Marcos 6, capítulo 30. Capítulo 6, versículo 30. É a primeira multiplicação dos pães. Amém ou misericórdia? Amém. Lá na comunidade a gente fala assim, né? Amém ou misericórdia? Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente pode ver, vinde, no versículo 31, vinde a um lugar deserto e descansai um pouco. Que deserto é esse? Vinde a um lugar deserto e descansai um pouco. Nós precisamos, além disso tudo, dar prioridade à nossa oração. E na nossa oração tem que ser como se fosse
aquele deserto. Mas esse deserto tem um oásis, né? Nosso deserto não é só calor e areia, tem o oásis, a água do Espírito Santo, né? Então, o que a gente vai fazer? Esse deserto pode ser no Santíssimo. Esse deserto pode ser no nosso quarto, calmo, silencioso. Não é à toa que o Frei Gilson pede para a gente rezar que horas? 3:30 da manhã, 4 horas. Porque é um horário que não tem barulho, não tem telefone tocando, não tem gente batendo, não tem mensagem chegando, não tem nada. Por quê? Porque é a hora do descanso, é a hora do sono. Por esse tempo, tempo de quaresma, a gente tira esse tempo para descansar, né? E para rezar. Descansar no coração de Deus e a gente se penitenciar. Então, para nós é uma penitência acordar 3 horas da manhã. Para mim é uma grande penitência acordar 3:30 da manhã, é com muito custo, né? Telefone tocando e eu escapando da cama, saio com uma preguiça, porque, meu Deus, mas isso é uma grande penitência. E essa penitência do tempo quaresmal, a gente cobre. E nós vamos no deserto, o deserto do Senhor. Nesse deserto eu vou descansar um pouco, e esse descanso não é o sono. O sono fica para depois, né? Esse descanso é descansar no coração de Deus. Quando eu vou rezar com o Frei Gilson, ou sozinho, ou com as résides, eu estou colocando a minha vida no coração de Deus. Eu estou colocando um propósito, eu estou fazendo uma penitência, mas ao mesmo tempo eu estou tendo um encontro com Deus, porque lá está o Santíssimo, que daqui a pouco estará. Ele não começa a oração sem colocar o Santíssimo. Porque é um momento que eu vou, eu e Deus. Deus e eu. E ali eu vou conversar, eu vou falar. No meio das Ave-Marias a gente se distrai. Você, em vez de estar rezando, você está falando outra coisa assim. Estou pedindo para Deus. Eu estou louvando, agradecendo, pedindo alguma coisa para Deus. Por quê? Porque é o momento do deserto. No deserto, que tem esse oásis, a gente se abastece. É o Espírito Santo, porque Deus não deixa a gente à toa. Se eu estou rezando, Ele está me ouvindo. Pode ter 1 milhão de pessoas rezando, Ele está ouvindo cada um. Porque o nosso Deus é o quê? Onipotente, onipresente, né? Ele pode tudo. Como diz ali no Salmo, Ele pode estar lá no céu, como lá no fundo do mar. Ele pode ver tudo e todo o coração Ele pode escutar. Então, nós podemos rezar com confiança que o nosso Pai está escutando. Nosso Pai está providenciando. Ele às vezes demora, né? Mas Ele está providenciando o que é melhor. Não às vezes o que a gente pede, mas o que Ele acha que é melhor. Por isso que a gente tem que rezar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre imperando a vontade de Deus. Por que na terra como no céu? Porque lá no céu houve um anjo que se rebelou e desceu aqui para nos tentar, né? Foi jogado, então, assim na terra, a vontade de Deus, como lá no céu. Porque quem se rebelar, né? Não pode, lá não tem, só teve, graças a Deus, essa rebelião do anjo do Lúcifer, que fez, trouxe o pecado ao mundo, né? Com esse momento onde haviam as pessoas com fome, o que foi que Jesus fez? Multiplicou os pães. Por que Ele multiplicou os pães? Porque Ele teve compaixão. A compaixão de Jesus não parou ali, né? Eu vou lá.
Então, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E com isso, ele alimentou quantas pessoas? 5.000 pessoas. Fora quem? Mulheres e crianças. Porque naquele tempo não se contava, né? Nem mulheres, nem crianças, que deveria ser muito mais. Vamos pôr aí 15.000 na conta, né? Então, e ele multiplicou os pães e os peixes. E ainda sobrou quanto? 12 cestos. Então, você vê que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, não tem fim. Ele multiplica, ele vai, né? Quando você vai num pé de manga, quantas mangas tem ali? Muitas, né? Quem já viu um pé de manga, um pé de abacate, né? De laranja, dá muitas, porque Deus, ele não faz nada com miséria, ele não faz nada com dozinha, para ele é um montão, né? Porque se eu não dividir essa manga, essas frutas com o meu vizinho, vai tudo estragar, não vai? Deus já fez muitas, para a gente dividir, para não estragar no pé, que acaba se tornando um pecado, né? Se você não vai lá, naquele seu sítio, pega aquela fruta, coloca lá na porta, passa quem quiser e pega, não é assim? Quem tem sítio lá, eu não tenho, mas eu ouço dizer, né? Não tenho sítio não, mas eu ouço dizer que é assim, muitas frutas acaba ficando estragando, então tem que dar, dividir. O Senhor pede o quê? Para a gente dividir o pão, assim como Jesus fez, ele multiplicou e deu para que todos fossem saciados. Porque o nosso Deus, ele, além de ser um Deus de misericórdia, ele é um Deus da bonança, né? Ele é um Deus que tudo ele pode, e ele pode, né, fazer muitas coisas. Eu vou dizer aqui para vocês, até uma pequena graça que aconteceu lá na Comunidade de Aliança, havia uma favela, a favela do Moinho, cujo as missionárias tomavam conta, as missionárias de vida, né? Então, muitas vezes, não tinha tudo para dar para aquelas crianças, porque ali era mais de 50, 100 crianças ali brincando, muitas, né? Não é, Meire? Esqueci de apresentar a Meire ali, ó. A Meire me acompanha sempre, me intercede por mim. Então, aí nessa comunidade, eles estavam, chegou balas, né? Tinha ali, ela recebeu ali umas 10 balas. E ela queria dar para as crianças, né? Mas tinha muita criança. E quando ela chegou lá com aquelas balas, né? Aí ela entrou, as crianças, ô tia, dá bala, tia, dá bala. Aí quando ela se viu, assim do lado, estava cheio de crianças. Ali tinha muitas crianças. Ela falou, Deus, e agora o que eu faço? Vou dar bala. Então ela nem olhou para o bolso, começou a dar bala, bala. Das 10 balas, elas deram bala para mais de 30 crianças que tinha lá, e foi chegando mais e a bala não acabava. É isso que Deus faz quando a gente tem fé, né? É o milagre das balas, é o milagre da multiplicação. E Deus faz muito mais, é só a gente ter fé, é só a gente acreditar, como diz ali na Canção Nova, né? A gente põe o pé e depois Deus coloca o chão. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, que é difícil, a confiança absoluta no nosso Deus. E quando a gente confia, o que a gente faz? A gente descansa. Quando nós temos muito problema, quem aqui tem muito problema? É só eu. Todo mundo tem muito problema, né? Todo mundo tem muito problema. Quando a gente aqui tem muito problema, se você não entregar de verdade tudo isso para Deus, o que vai acontecer? De noite você não dorme. Você fica, como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que vai cair dinheiro? Será que eles vão me dar um tempo? E será que vai cortar minha luz? E será que vai, né? Será que eu vou ter que mandar o empregado embora? Será que isso? Será que aquilo? Será que vai faltar comida? Será que não sei o quê? Eu tenho dinheiro no Pix para pagar amanhã? Não sei o quê. E a gente começa a ficar, você dorme? Não dorme, porque você fica maquinando tudo aquilo. E eu já ouvi muitos testemunhos, quando a gente reza
e confia, como diz Nossa Senhora, né? Reza, confia e espera, né? Já vi muitos testemunhos que quando a gente confia, ali vai acontecer uma graça. E eu já tive já tive outros testemunhos de graças. Eu mesmo já vivi uma graça. Quando eu estava na missa de cura e libertação, que meu esposo estava ali com uma nota, não era nota, era uma, esqueci o nome, era uma dívida que tinha que pagar no outro dia. E eu estava lá, promissória. Boleto, esse nome dá até medo, né, gente? Eu acho que era uma promissória, era um tempo mais, assim, mais antigo. Então, aí eu estava ali naquela missa de cura e libertação, eu falei, Senhor, por favor, dá um jeito que a gente não tem dinheiro para pagar isso amanhã, né? Aí, no outro dia, né, meu marido foi trabalhar e eu ligo para ele e falei, e aquela conta, conseguiu pagar? Ele falou, olha, Sônia, estou sossegado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu recebi o dinheiro. Como assim? Tinha uma pessoa que estava me devendo, veio e pagou, e eu consegui o dinheiro e paguei aquela. Simples assim. Isso é para glorificar. Gente, palmas para Jesus. Mas não é só isso, né? A gente tem muitas graças. Se você se lembrar agora, você vai lembrar, é mesmo, aconteceu isso e aquilo comigo. A gente tem, todos nós temos testemunhos da graça que o Senhor tem para dar. Todos nós temos testemunhos do quanto que Ele faz por nós, quando a gente coloca um pouquinho da nossa fé. Porque o Senhor disse, né? Quem tiver a fé do tamanho de a mostarda, né? Isso. Então eu quero falar assim, um pouco das nossas ações na comunidade. Nós temos várias ações que vai de encontro à misericórdia. Porque nós estamos falando da misericórdia e do repouso, a misericórdia divina e do repouso. Porque quando a gente repousa, a gente dorme, confiando como uma criança, né? O amanhã a Deus pertence, como diz a palavra, né? Então, na comunidade a gente tem uma pastoral, né? E nessa pastoral entra quem quiser, até vocês estão convidados. Chama Pastoral de Rua. Nessa pastoral de rua, a gente vai visitar uns amiguinhos próximos, tipo Cracolândia, né? Então a gente vai na Cracolândia. Não muitas vezes quem vai? O Padre Henrique, nosso fundador da comunidade Aliança de Misericórdia. Ele vai lá, no meio, né? Não vai sozinho, nós vamos em grupo, né? E ele vai lá e visita aqueles irmãos que não estão nem entendendo o que está acontecendo, né? Mas Deus entende, porque Deus é misericórdia. Então, ele vai lá, o que ele faz lá? Reza, põe a mão, abençoa, né? Faz sinal da cruz, e muitas vezes ele leva quem? O Santíssimo. Passa com Jesus. O pessoal não entende que é aquilo, aquela bolinha branca lá, aquele cara, padre, aquela bolinha branca, não sabe nem o que é. Mas Deus sabe. E alguns olham com misericórdia, assim, com alegria, outros olham com despeito, que não sabe o que é, outros xingam, né? Porque já tem inseminado na mente deles coisa evangélica do perseguição, né? Então, aí alguns xingam, outros adoram, outros pedem misericórdia. Tem pessoas ali no meio que até drogado reconhece Jesus Eucarístico. E tem outros que nem sabem o que é, mas a graça ficou lá. E aí sempre tem alguém que quer sair, né? Tem muitos que não quer mesmo, não. E sempre tem alguém que quer sair. E sai, né? E sai, se querer sair, sai. Porque a gente tem 55 casas de missão espalhadas pela cidade do Brasil inteiro. Fora mais 7 casas de missões fora do Brasil. Tudo com o mesmo dom de
de acolher e cuidar dos irmãos. E a gente tem uma outra pastoral que ela é bem diferente, né? Essa eu vou contar, vocês podem não acreditar, mas acontece. Como essa pastoral? Chama Pastoral Maria Madalena. O que consiste nessa pastoral? Tem um casal da comunidade, pode ser de aliança ou de vida. Lá tem os casais de comunidade de vida. Eles se juntam, rezam, dia de oração, tudo, retiro, e eles vão lá, né? Aonde? Na zona do Meretrício. O casal vai lá. Então, eles param lá, na zona do Meretrício, o casal, no seu carro. E convida a moça que estiver lá no ponto. Você quer fazer um programa com a gente? A moça, quanto é, né? Aí pergunta o preço lá para a moça. Vamos supor, a moça diz ali R$150. Então entra aí para o carro. A moça entra. Quando leva ela lá, para onde? Para a casa de oração. Chega lá, ela fala, o que é isso? Calma, vamos pagar seu dinheiro, é 1 hora, não é? 1 hora. Leva a moça. Chega lá, reza por ela. Aí o que a moça tem, como filho pródigo aqui? Um encontro, a pessoa cai em si. Muitas delas, a todas, choram, entregam seu coração e eles fazem oração, pergunta como é a vida, dá-se um alimento, porque geralmente elas estão com fome, conversa, deu a hora, elas têm que voltar, porque tem, né, os caras que dominam elas. Então, acabou a hora, elas voltam. E o programa que elas fizeram foi com Jesus. Muitas já saíram da rua. Muitas já saíram da rua. Porque elas precisavam de um amor, de uma acolhida, de uma palavra, de uma oração, de um acolhimento, de gente intrépida que tem coragem, né? A cara coragem de fazer isso, para que aquela pessoa possa sair da rua. Então a gente tem a casa que chama Maria Madalena, que acolhe essas mulheres que saíram da rua. Isso se chama misericórdia. Não é só ter compaixão, mas fazer algo. Mas desde que o nosso coração esteja aberto. Você vê aqui o pai do filho pródigo, ele não foi onde o filho pródigo estava. Ele ficou ali esperando a abertura do coração do filho, né? O filho abriu o coração, mesmo que por meio de tribulações. Ele conseguiu, ele abriu os olhos, ele sentiu no coração, eu vou voltar para a casa do meu pai. Né? Então, quando a gente abre o coração à misericórdia, tudo acontece. Eu ainda tenho algum tempinho? 5? 50. Eu vou falar do Nivaldo. Então, antes da nossa comunidade ser aprovada, os padres eles tinham dúvidas. E eles foram aonde? No padre Jonas. Quem é padre Jonas? Jonas Abib, da Canção Nova. Então o padre Jonas falou, vai, pode ir, né? Que eles estavam em dúvida, a gente vai, não vai, não vai? Aí eles falaram, vai. E não foi só essa confirmação, foi um irmão de rua que falou para eles, vocês ainda estão pensando no que vocês precisam fazer? O irmão de rua do nada virou e falou isso para eles. Quer dizer, foi Deus falando deles, né? Então eles conheceram na primeira missão, logo no primeiro ano, no ano 2000, um rapaz que chamava Nivaldo. Esse rapaz era ladrão de mão armada, né? Aí não explica onde eu li sobre ele, se ele era assassino, mas que era um perfeito ladrão de mão cheia, ele era um ladrão. Ele vivia no mundo das drogas. E aí, com a oração, Padre Antonello, Padre Henrique ali, conseguiram resgatar ele, rezaram por ele e ele sentiu o encontro com Deus. E o Nivaldo, ele se tornou o primeiro missionário da Comunidade de Aliança de Misericórdia, se tornou o primeiro. Então, ele fazia o quê? Ia nos outros irmãos, tentava trazer eles de volta, né? Ia nos outros irmãos, convidava para vir viver aquela vida que ele conheceu, que era a vida fora do mundo, né? Do mundo pecaminoso, né? Então, ele chamava. O que aconteceu com o Nivaldo? O Nivaldo, ele tinha
muita unção, muita graça. Passou-se um ano, só que o Nivaldo ele tinha aprendido muito sobre ser ovelha, pastor, dar a vida, então isso estava infundido nele. E o Nivaldo tinha ido pregar na FEBEM. O Nivaldo voltou, pregou na FEBEM e ele voltou. Quando ele voltou para casa, a casa onde estavam os padres, já morava junto com os missionários, acolhido tudo junto, porque não tinha. A comunidade começou num apartamento pequeno, né? Mas estava todo mundo lá. Quando ele voltou, não estava lá quem? O Guilherme, que era um dos acolhidos. E aí o Guilherme tinha voltado para a rua. Aí o Nivaldo falou, eu vou atrás deles. Eu vou atrás dele porque ele tem que voltar. Aí o padre Henrique ainda falou assim, mas não, fica aqui que é hora meia-noite, está perigoso. Ele falou, não, eu vou, porque, ele falou bem assim, o pastor não tem que dar a vida pela ovelha? Ele perguntou ao padre Henrique, mas, né, é perigoso. Ele falou, não, eu vou. Então ele falou, então você não vai sozinho. Você leva mais 2 acompanhantes para você não ir sozinho. Então, o Nivaldo foi, pegou o carro e foi atrás desse irmão. Chegando nas proximidades, ele procurou, não achou o tal rapaz. Então, ele resolveu voltar. Voltando, ele estava cansado, né? Então, a gente não sabe se ele dormiu no volante, mas aconteceu um acidente. Ele bateu o carro num poste. Ele bateu com muita força. Ele deve ter pisado o pé no acelerador, dormido, sabe? Bateu o carro com muita força. E ele morreu no acidente. Ele foi o único que morreu no acidente. E quem estava acompanhando ele era o Rafael Brito. Quem conhece o Rafael Brito? Então, Rafael Brito é aquele grande pregador que fala sobre os anjos, né? Então, naquele tempo, o Rafael Brito, ele era apenas um iniciante, né? Novinho, rapazinho, ele estava começando a caminhada. E foi feito o enterro dele, todos proclamaram ele como o primeiro missionário da Aliança Misericórdia, Marte. Mas o que eu quero dizer para vocês, a incrível coincidência, que para nós não é coincidência, é providência. O que aconteceu? Sabe que palavra o Nivaldo pregou aquela noite? Posso falar? Ele pregou a palavra do ladrão arrependido, morrendo ao lado de Jesus. Ele pregou sobre o ladrão que falou com Deus. O Senhor falou com Jesus, o Senhor não fez nada, porque você está aqui, né? Você não merece. Nós merecemos, mas o Senhor não merece. E aí Jesus disse o quê? Para o bom pastor? Para o bom ladrão? Hoje, comigo no paraíso. Foi esta palavra que ele pregou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele pregou exatamente essa parte do evangelho e na mesma noite, esse que foi ladrão foi para os braços de Deus. Então, essa é a história do nosso primeiro mártir da Comunidade Aliança Misericórdia. Porque tudo que acontece lá ou acontece aqui não é em vão. É Deus agindo, é Deus fazendo. É a misericórdia dele nos curando, nos libertando, agindo para que a gente possa sim fazer a vontade de Deus. Amém? Então eu vou pedir para vocês repetir uma frase comigo. Antes eu vou dizer assim, ó, Santa Faustina, ela colocou assim, a misericórdia divina é o maior atributo de Deus, é o único, o último refúgio da salvação para a humanidade, especialmente para os pecadores. Então vocês vão repetir assim comigo, só para a gente terminar.
Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, eu confio em vós. Vem, eu confio em vós. Nós precisamos confiar em vós. Nós precisamos confiar em vós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, descansa a minha alma. descansa a minha alma. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Tá com a mamãe. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Quanto eu esperei, Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. me Decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho me sou. E por mais que me fale, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor do Senhor vem por mim. É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar. Muito tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. mas eu me ver na estrada ao longe voltar. Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar,